ela tem um nome um tanto quanto conhecida que você já deve ter ouvido falar, que é a tal da Selic. É aqui que entra a tal da taxa Selic. Por quê? A taxa Selic ela é a taxa básica de juros de um país. Pensa o seguinte: quanto mais alto a taxa Selic está, quer dizer que mais alto está os juros. Se você vai no banco pedir um empréstimo, quer dizer que você vai pagar mais juros por aquele empréstimo. Se você está financiando um carro, quer dizer que você vai pagar mais juros, quer dizer que você vai pagar mais dinheiro para ter aquele carro. Se você está financiando um imóvel, é a mesma coisa, fica mais caro. Putz, quando tudo isso fica mais caro, uma parte das pessoas ainda vão continuar fazendo financiamento, mas uma parte maior e mais relevante das pessoas, o que que elas vão fazer automaticamente? Diminuir esse consumo, elas vão parar de consumir produtos financiados, ou elas vão tentar priorizar pagar as suas dívidas, porque o empréstimo está ficando tão caro, os juros está tão alto, que você começa a ficar sufocado, você começa a não sobrar dinheiro mais no final do mês. Então, você tem que priorizar pagar suas dívidas e não mais consumir. Isso automaticamente leva a economia a perder força. Isso acontece com as empresas também. Putz, para uma empresa comprar uma máquina nova e produzir mais produto e colocar no mercado mais produto, ela precisa investir uma grana. Custa caro uma máquina, né? Então, se o juros está mais alto, talvez não valha a pena ela pedir um empréstimo para comprar essa máquina e produzir mais. Talvez vale mais a pena ela simplesmente não produzir não comprar a máquina, não produzir mais e quitar a sua dívida, ou ainda guardar o dinheiro no caixa, porque pode ser que você tenha problemas lá na frente se a dívida continuar ficando mais cara. Então, quando a taxa Selic sobe, automaticamente começa a diminuir o consumo das pessoas, elas começam a gastar menos dinheiro. Se elas gastam menos dinheiro, as empresas que estão vendendo produtos começam a vender menos. Se as empresas vendem menos, elas começam a demitir pessoas, elas começam a parar de contratar pessoas, então ela deixa de gerar emprego. Automaticamente as pessoas começam a perder renda, e se as pessoas começam a perder renda, fica mais difícil consumir. E aí a gente entra num espiral em que a economia perde força e fica muito devagar. Pô, Lucas, mas isso é muito ruim também. Você falou para mim que a taxa básica de juros, a Selic, ia me ajudar a cortar aquele espiral negativo da inflação. E aí você está falando para mim que vai gerar desemprego e vai gerar menos renda para as pessoas. Como é que isso pode ser bom? Sim, conforme tudo isso gera menos consumo, né, as pessoas estão com menos renda, elas gastam menos dinheiro, automaticamente começa a sobrar produto no mercado, porque as pessoas não estão comprando. E quando sobra produto, o preço começa a cair. Porque se você não tem demanda, ou seja, se você não tem pessoas suficientes interessadas em comprar aquele produto, porque aquele produto está supostamente caro, você precisa fazer promoção, senão você não vai conseguir vender. Então, automaticamente, o preço das coisas começa a cair. E aí, com isso, a gente vê a inflação diminuindo. Então, olha como o remédio que a gente toma quando a gente tem uma taxa de inflação muito alta é amargo. Porque o remédio, o custo que tem para você conseguir fazer a inflação cair é você gerar desemprego, é você diminuir o consumo do país, é você deixar que seja, né, que fique mais difícil gerar emprego. Então é um remédio extremamente amargo. Quando você está doente, aí você tem que tomar antibiótico, um xarope, normalmente é bastante ruim, né? Ou se for um xarope, então, mesmo aqueles com gosto artificial, é horroroso. Mas você precisa tomar, porque senão você não vai melhora, senão você não vai deixar de ficar doente, você vai ficar aí por quanto tempo tossindo, sei lá. Então, é muito ruim, mas é um remédio amargo e é o preço que a gente paga para conseguir controlar a doença. No caso da inflação, é o preço que a gente tem que pagar para conseguir diminuir e voltar a ter um patamar de inflação mais saudável.